Já está gravando, gente. Pode começar. Bom, gente, boa tarde, então. Hoje a gente vai falar um pouco sobre sensibilidade pós-operatória em dentística, mais especificadamente na remoção de cárie e no preparo cavitário. Mas antes, a gente tem que saber o que é sensibilidade. Sensibilidade é aquela resposta do complexo dentino pulpar, né, da polpa, a estímulos externos sofridos pelo dente. E o que é sensibilidade pós-operatória? É essa resposta exagerada da polpa a um estímulo após um procedimento odontológico. Então, alguns fatores influenciam e podem acarretar na sensibilidade pós-operatória, após, no caso, a remoção de cárie. Então, assim, usar instrumentos novos e antigos, isso vai influenciar? Será que se eu usar um instrumento novo ou se eu usar um instrumento mais velho, isso pode, um ou outro pode dar mais sensibilidade ou menos sensibilidade ao meu paciente? A resposta é sim. Quando a gente usa uma broca cega, né, uma broca antiga, ela tem menos corte e com isso a gente vai aplicar mais força. E quando a gente aplica essa força, a gente vai gerar calor. E esse calor pode causar danos à polpa, principalmente em caso de cárie muito profunda. Então, o melhor, o mais indicado é a gente usar instrumentos novos. Bom, e a refrigeração durante o uso de instrumentos rotatórios? Se a gente usar essa refrigeração ou se a gente não usar, algum desses casos vai dar mais sensibilidade? A resposta é sim. Se a gente fizer uma remoção de cárie sem o uso da refrigeração, a gente pode acabar gerando um processo inflamatório ou até alterações irreversíveis à polpa. Aqui a gente colocou um videozinho para mostrar para vocês. Vê se o vídeo vai rodar. Peraí, opa. Que mostra a remoção de cárie com o uso da refrigeração. Então, sempre que a gente for fazer a remoção de cárie, a gente usa a refrigeração, para a gente não causar esse dano à polpa e essa sensibilidade pós-operatória. Bom, e a pressão do corte é outro fator que pode causar sensibilidade. Quando a gente aplica essa pressão, né, com a broca, essa pressão precisa ser mínima e intermitente, ou seja, tem que ser um corte descontínuo. Porque quando você faz mais pressão para cortar, você vai colocar mais força e gerar mais calor. Isso, como eu falei antes, pode acabar prejudicando a polpa. E aqui a gente tem um vídeo mostrando como esse corte deve ser, esse corte intermitente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho do preparo cavitário, né? O que seria o preparo cavitário? O preparo cavitário é um tratamento biomecânico dos tecidos duros do dente, tá? Ou seja, esmalte, dentina, cimento. É remover aquele tecido cariado mesmo, para que aquele dente ele possa receber aquele material obturador, aquele material restaurador. Pode passar, Gabi. Existem alguns fatores, tanto técnico quanto clínico. O clínico seria tanto a qualidade, quantidade de dentina, e a gente vai falar mesmo, focar nos técnicos, que envolve o primeiro deles é a pressão do corte. O que seria? Envolve muito aquele fator que a Gabriela falou de instrumentos antigos e novos, né? Quando a gente tem uma broca e vai usar ela, a gente não só desgasta a broca, quando a gente desgasta o dente, mas também desgasta a broca, né? Então, a gente tem que ter em mente que a gente precisa trocar esse material, porque quando ela vai desgastando, ela vai perdendo corte, né? O seu poder de corte. Então, a gente acaba botando mais pressão para que aquela broca consiga cortar o dente. E isso vai criando um calor, que a gente chama de calor friccional. Esse calor friccional, pode passar, Gabi. Esse calor friccional, ele acaba afetando a polpa, né?
podendo até matar a polpa. Então, para que a gente evite que isso aconteça, a gente faz o corte intermitente que a Gabi botou no vídeo, que é meio que você pincelar a broca em cima do dente, botar, tirar, botar e tirar, para que esse calor ele seja menor, para que dê tempo da água refrigerar a cavidade. E esse calor friccional também pode causar uma desidratação da dentina, causar desidratação das células odontoblásticas e matar a polpa, como eu já disse. Então, o certo é fazer esse corte intermitente mesmo. Pode passar. Então, a secagem com ar. Bom, a secagem é extremamente importante, visto que a gente precisa de uma refrigeração, então a gente acaba molhando a nossa cavidade. E quando a gente molha a cavidade, a gente precisa secar essa cavidade, até mesmo no processo de adesão. Né? Quando a gente faz o ataque ácido, a gente precisa secar essa cavidade. E a gente possui duas estruturas distintas. Nós temos o esmalte e a dentina. O esmalte ele é um tecido altamente mineralizado. Já a dentina é menos mineralizada e possui fibra de colágeno. Então, a secagem com ar pode afetar essas fibras de colágeno e fazer com que elas colabem. Então, é recomendado que a gente faça a secagem do esmalte com a tríplice e na dentina que a gente use ou filtro de papel ou bolinha de algodão. Pode passar. A refrigeração durante o uso. Como a gente já tinha falado, né, como a Gabi já falou, a refrigeração ela diminui a sensibilidade pós-operatória. Então, a gente sempre recomenda que a utilização dos instrumentos rotatórios novos sejam abundantes, a sua refrigeração seja abundante, para que não ocorra um calor friccional, como a Gi falou, causando uma deformação no meu dente. Pode passar. Velocidade da rotação. Gabi, vou te pedir que você passe o mouse aí para mim, para o pessoal ver, só para a gente falar. Então, esses são os nossos instrumentos rotatórios. O primeiro, nós temos o micromotor. O segundo é a nossa turbina de alta rotação. O terceiro, o contraângulo. E o quarto é a peça reta. Aí, no micromotor, é adaptado o contraângulo. Isso, continua aí. No micromotor é adaptado o nosso contraângulo e a peça reta. E a peça reta, ela é usada somente em preparos extraorais, igual a nossa professora de ORR2 tinha mostrado pra gente, usa mais em preparos indiretos. No contraângulo, a gente pode usar brocas de baixa rotação. Escovinha de Robson também, taça de borracha. E também, e na nossa alta, isso, a gente usa brocas de alta rotação, né? E é importante ressaltar que as saídas de águas não estejam obstruídas para a gente evitar aquelas coisas que a gente já disse. O nosso micromotor, ele pode chegar a 20.000 RPMs, e a alta rotação em 450.000 RPMs. Em situação que a gente precisa usar instrumentos de alta rotação, mas com maior controle e suavidade que só a baixa tem, a gente pode utilizar um mandril adaptador ou um contraângulo. Essas situações pode ser como, por exemplo, nos acabamentos de preparos indiretos. A gente fez ali fora da cavidade oral e quando a gente precisa colocar na cavidade, a gente usa esses instrumentos para poder dar o acabamento. Pode passar. Por conclusão, como que a gente vai minimizar o trauma? Qualquer preparo cavitário vai causar um trauma. O que precisamos fazer é tentar diminuir esse trauma. De que maneira? Com instrumentos novos, com refrigeração durante o preparo, aplicar menos pressão de corte possível e um corte intermitente, que foi tudo que a gente falou até agora. Pode passar. Essa é a nossa bibliografia. A maioria das coisas nós tiramos do Baratieri. Pode passar. Obrigada. Separados, mas unidos. Fiquem em casa. Eu não acredito. Eu tô apaixonada!
Micael, garoto propaganda da quarentena. Muito bom, galera. Olha o Micael aí. Péssimas. Muito bom. Natália, já posso Muito fazer bom. comentário? Ou... Pode. Vamos lá. Pode tirar. Tá. Tá. Vai voltar. Você vai precisar Galera, olhar os slides ou ela pode tirar? Não, pode tirar. Vai tirar? Então, tá. Pode. Os slides estão muito bons. É. Galera, primeiro de tudo, parabéns pelo trabalho. Vocês pegaram muito bem assim, o conteúdo, que é importante mesmo. Então, assim, foram ao ponto que a gente queria. Então, isso, assim, já estão de parabéns. Todos vocês falavam super bem, sabe? Demonstravam que entenderam o assunto. Mas, assim, elogio às três. Mas faço um elogio especial à Gabi. Gabi, você fala com uma segurança, de uma forma que eu achei demais. De verdade. É verdade. De verdade. Obrigada. Você manda muito bem. Então, assim, eu acho que, de repente, se você futuramente pensar em mestrado, pensar em dar aula, alguma coisa, acho que você tem um futuro nisso. Porque gostei muito da forma como você apresentou e a segurança como você passou esse conhecimento. Ai, obrigada. Uns comentários que eu anotei aqui que, assim, pode ser considerado um erro no trabalho, mas como vocês passaram as referências, de certa forma vocês estão também lavando as mãos desse erro, tá? Mas vocês poderiam ter corrigido, que é o fato do preparo, não do preparo cavitário, da remoção de tecido cariado com alta rotação, com instrumentos rotatórios. A gente já discutiu isso nas aulas e até em atividade com artigo, mostrando que atualmente o que é preconizado é a utilização de colher de dentina, um controle manual mais eficiente, para você fazer uma remoção seletiva de tecido cariado. O livro que vocês pegaram no Brachelli, eu tenho esse livro, eu sei exatamente por que vocês falaram isso, ele fala realmente dessa remoção com a alta rotação, na verdade o acesso à cavidade com a alta rotação e remoção do tecido cariado com uma baixa rotação, com uma broca carbide, é um conceito que era válido nessa época, 2015, né, que ele foi lançado, só que hoje em dia a gente já está preconizando um pouco mais de segurança, por isso a colher de dentina. Então, assim, a alta mesmo não é realmente muito usada porque ela tira a dentina sadia. Seria na baixa rotação, no máximo. E você também não tem, mesmo na baixa rotação, você não tem muito controle daquela textura que a gente precisa ter para saber se está removendo realmente a dentina infectada ou se está removendo também a afetada que poderia ser remineralizada. Seria então, assim, mais para a parede circundante, por exemplo. Exatamente. Isso é interessante, é mais interessante para as margens, parede circundante, no máximo. Mas a colher de dentina te dá o tato. Então, assim, não é que seja um erro porque estava na referência, mas vocês poderiam ter botado essas informações mais atuais que vocês tiveram esse acesso. Então, assim, somente um comentário para enriquecer o trabalho de vocês e o conhecimento de vocês, tá? Um outro comentário, achei as imagens das brocas excelentes. Eu até anotei aqui. Estavam excelentes. E outra informação, o Delano ainda não chegou, mas eu aprendi isso com ele, aqui na fase mesmo, né? Que também na cirurgia é possível utilizar a peça reta para procedimentos cirúrgicos dentro da boca do paciente, né? E quando eu acho que ou é para osteossecção ou para odontosecção, mas pelo formato ele consegue ir lá e fazer a osteossecção, por exemplo, no terceiro molar, ou a osteossecção ali em volta, né? Ou a odontosecção do próprio terceiro molar, para facilitar na extração. Mas aí quando ele chegar aí, a gente tira essa dúvida específica com ele, tá? Mas assim, é alguma coisa que é realmente fora da curva, porque o comum é utilizar realmente fora da boca, tá? E por último, meus comentários aqui é uma pequena correção do que a Tayane falou muito bem o tempo todo, mas só teve um pequeno detalhe que aí ainda é um pouco de inexperiência, né? O que é normal. Vocês estão na faculdade, estão aqui para aprender, a gente está aqui para orientar. O acabamento do preparo é feito na boca mesmo, esse acabamento do preparo. Então, quando você vai fazer uma restauração indireta, você faz um preparo cavitário naquele dente que vai receber a restauração indireta. Você faz o preparo, faz o desgaste com a caneta de alta rotação.
E aí, para deixar ele mais liso possível, mais definido possível, ter um controle, e a caneta de alta rotação desgasta muito, você vai com a baixa rotação, com contra-ângulo, na boca do paciente. Não é fora, é na boca do próprio dente do paciente. Não, professor, na verdade, eu achei que tivesse dito isso. Ou eu falei muito rápido, mas foi isso que eu quis dizer, sim, que era dentro da cavidade oral que era feita. Beleza, beleza. Porque na hora pareceu que Eu ia ter falar. falado bastante rápido. Não, é o nervosismo de apresentar, né? Falar em público, ficar aqui na frente de todo mundo, né? Então tem esse nervosismo que é normal. A gente entende, fica tranquilo. Eu tinha só uma observação também. No final, que vocês falaram da velocidade da baixa rotação, comparando com a alta rotação. Isso também é uma questão, porque a baixa rotação ela acaba trepidando mais. E o sistema dela de irrigação é externo, né? Aí tem gente que, sei lá, estraga a borrachinha, ignora a borrachinha e não faz irrigação. Usa o contra-ângulo, mas não usa com irrigação. E até pela velocidade ser mais baixa, trepida, né? Mais, quando ela gira. Então, pode gerar mais calor. Então, é só essa importância aí que mesmo na baixa rotação, apesar de parecer que tipo, ela roda menos, é para remover cárie, tem que estar com irrigação para remover a cárie, né? Se for seu material de escolha para tirar a cárie. Né? Perfeito. É isso. Mas foi só isso mesmo. Parabéns, gente. Parabéns, Meninas, foi excelente. Obrigada. Tayane, arrasaram. E aí, próximo, deixa eu ver aqui. Próximo. Gente, mas aqui para liberar a Bianca. Micaela arrasou na selfie. Patrícia, Bianca e Márcio, da Amálgama Dental. Professora, libera a Bianca para ela espelhar. Eu tenho que liberar? Acho que tem, né? Não. Quem que é? Não precisa liberar, não. Ela pode compartilhar a tela dela. É um participante por vez, é só... Como a Gabi não está mais compartilhando, já está livre. Deixa eu só achar aqui. Foi? Foi. Estamos vendo. Beleza. Vou tirar o meu som, tá? E quando vocês quiserem, podem começar. Pode começar, então? Oi, estão me ouvindo? Vamos lá. Sim? Boa tarde, né? Então, a gente vai falar sobre a sensibilidade pós-operatória e a restauração em amálgama dental. Nosso grupo é composto pela Bianca, Massinho e por mim. Pode passar, Bianca. Então, falando um pouquinho sobre o preparo da amálgama dental, como nós já sabemos, ele não é um material adesivo, assim como a resina composta. Consequentemente, ele vai necessitar de retenções macromecânicas para que ele não venha sofrer nenhum tipo de deslocamento durante a sua função. Vocês estão me ouvindo bem? Porque eu estou ouvindo tudo bem chiado aqui. Acho que é o Alguém Márcio tá com o microfone ligado. Isso. Peraí, eu vou. O pessoal que for falar também, deixa para ligar quando for apresentar, que aí fica melhor. E o resto todo mundo desliga. Eu não sei também se a minha conexão tá... Eu acho que a minha conexão tá um pouquinho instável. Qualquer coisa, vocês me avisem, tá? Então, como eu disse, ele não é um material adesivo, assim como a resina composta. E ele vai necessitar, então, das retenções macromecânicas para não sofrer nenhum tipo de deslocamento durante a sua função. Então, as características mecânicas vão exigir que essa restauração ela apresente pelo menos 1,5 milímetro de espessura. Isso para que a sua resistência seja adequada. E ela vai, em determinadas situações, pela forma de preparo, a gente acaba tendo que aprofundar essa cavidade a estruturas que estão rígidas. O que faz com que o amálgama não seja minimamente, o seu preparo não seja minimamente invasivo. Aqui é mais ou menos o tempo, né, o passo a passo desse preparo para
para obter essa retenção do material, que dividido em tempos operatórios dos princípios clássicos de Black, onde a forma tem que ter forma de resistência, forma de contorno, retenção, conveniência, a remoção da dentina cariada remanescente, o acabamento das paredes de esmalte e limpeza da cavidade. Então, aqui é só mais para lembrar o passo a passo do preparo da amálgama dental, que é sem esmalte socavado, a parede pulpar tem que estar plana e paralela ao plano oclusal, a caixa oclusal, as paredes circundantes têm que estar paralelas ou ligeiramente convertida para oclusal. Na caixa proximal, paredes circundantes convergentes para oclusal. Em alguns casos é necessário realizar a curva reversa de Rollenbeck. Os ângulos internos têm que estar arredondados, o ângulo cavo superficial vivo, dar o acabamento das margens e o acabamento da parede circundante de fundo. Opa, agora sou eu. Falar agora sobre alguns estímulos que podem gerar sensibilidade pós-operatória. Pode passar, por favor. Falar sobre a microinfiltração. Como vocês podem ver nessa figura aí, o amálgama, dependendo da manipulação dele, ele pode expandir muito ou contrair, tá? Isso pode acontecer, o que acontece? Isso promove um aumento de placa bacteriana e também o aumento de cárie secundária, pode gerar cárie secundária. O amálgama ele tem uma vantagem, ele é muito resistente, ele é de fácil inserção, acabamento e polimento, se você conseguir dominar bem a técnica, tá? Porque às vezes você não consegue dar um polimento, um acabamento legal. E isso também prejudica, né, para possíveis problemas. Tá? Ele tem uma vantagem porque ele é barato, né? Ele cumpre bem ali a sua função, né? Ele se adapta, agora ele tem uma situação que ele tem uma desvantagem, ele não se adapta muito bem, adequadamente às paredes cavitárias, tá? Muitas das vezes você faz o amálgama, mas você não consegue fazer com que ele vede completamente ali tudo, né? Você às vezes pode ficar com uma deficiênciazinha e isso causa essas microinfiltrações. Tá? Ele tem um problema também porque ele, durante a fase de cristalização dele inicial, ele permite essa microinfiltração também. A expansão dele também pode produzir uma pressão sobre a polpa e sensibilidade pós-operatória. Pode passar. Não sei se pode passar, por favor. Bom, eu vou falar agora sobre a condutividade térmica e elétrica dele. No caso da condutividade térmica, ser um material colocado em cavidades profundas, devido a todo esse preparo, ele pode transmitir calor para a polpa, que esteja vital, e ser eliminada lá. E isso pode causar sensibilidade ou até danos irreversíveis à estrutura dentária. Já na condutividade elétrica, ele pode... essa dor pulpar pode ser causada por corrente elétrica sendo produzida por contato de dois materiais metálicos. No caso, é muito importante fazer o ajuste oclusal nesses materiais para eles evitar esse contato. E no caso da condução térmica, é importante fazer um bom isolamento térmico. O isolamento térmico que a gente faz normalmente é feito com cimento hidróxido de cálcio. De cálcio, é isso mesmo. Pode passar. Márcio? E desculpa, eu tô falando aqui sem ativar o som. Gente, eu vou falar agora sobre trincas, tá? Síndrome do dente gretado. O que é isso? Isso é trincas que acontecem, tá, na coroa do dente ou também na raiz, tá? Pelo esmalte e também dentina, tá? Geralmente em dentes acontece mais em dentes restaurados. Como que é feito o tratamento? O tratamento dele tem que ser imediato, apesar de muitas das vezes o diagnóstico não é tão simples assim,
tá? O paciente não consegue identificar o problema e também o clínico também tem uma certa dificuldade de diagnosticar. Muitas vezes você consegue ver numa radiografia. Quando você identifica esse problema, você tem que entrar com tratamento imediato. Por quê? Para você não deixar que essa trinca venha aumentar e possa acontecer a perda dentária. Como que a gente pode fazer isso? Como é que é o tratamento? Você tem que fazer ajuste oclusal adequado e fazer restaurações com proteção de cúspide, para segurar aquela estrutura, para não deixar que aquela fenda abra e você venha perder esse dente. Tá? Você pode fazer isso no caso, a gente está falando com amálgama. Não, na verdade, com amálgama não. Você pode fazer isso com restaurações metálicas fundidas e você pode fazer também com materiais diretos e indiretos também, aí já depende de adesividade. Pode passar, por favor. Então, falando um pouquinho também da expansão tardia em ligas que contêm o zinco. Bom, primeiro a gente tem que entender que a função do zinco em uma liga de amálgama, ela é basicamente para atuar como desoxidante. Ela vai estar eliminando o oxigênio e vai minimizar a formação de outros óxidos de outros elementos nessa liga durante a fusão. Normalmente, as ligas sem o zinco, elas são mais quebradiças e os amálgamas, eles tendem a ser menos plásticos durante a condensação e a sua escultura. Então, a causa da expansão tardia normalmente está associada a um desenvolvimento do gás hidrogênio, e isso vai causar uma incorporação da umidade na massa plástica durante a sua manipulação, na preparação da cavidade. Normalmente, ou por contato da água vindo da seringa tríplice, ou então da própria saliva do paciente. E ela tem como a consequência dessa expansão, o paciente ele vai ter uma sensibilidade dolorosa, essa restauração ela pode vir a se deslocar e também ocasionar fraturas. Bom, agora eu vou falar sobre o ajuste oclusal, né, que é uma conduta terapêutica que você faz tanto antes quanto após a restauração. Ela tem, através dela que a gente faz um desgaste ou até mesmo acrescentar um material restaurador ali, que ele busca, o ajuste oclusal, ele busca uma melhor função e harmonizar no aspecto funcional mesmo do dente. O procedimento é preventivo e ele tem, você faz a remoção tanto de interferência ou contato prematuro. Na sua falha, ele pode trazer tanto trauma dentário quanto hiperoclusão, que é um caso que eu lembro também muito do Rudá contando pra gente de uma paciente que ele foi fazer só o ajuste e ela se sentiu muito melhor, que ela tinha essa hiperoclusão por falta de ajuste mesmo das restaurações de amálgama. Pode passar. Nós sabemos que o acabamento e polimento é uma das fases finais do tratamento e é de suma importância, porque se a gente deixar um material restaurador sem um acabamento, sem um polimento, certamente o paciente vai ficar levando a língua naquele lugar ali e vai ficar reclamando. Então, como é que nós fazemos o acabamento em restaurações metálicas em amálgama? A gente pode usar tiras de lixa abrasiva de aço, né? Pontas de borracha abrasiva em formato de taça ou ogival, você pode usar, tá? E nesse acabamento, a gente deve evitar bordos, que os bordos do amálgama fiquem sobrepostos ao esmalte, porque senão vai criar aquela lâmina super fina ali e com certeza ele vai fraturar. O amálgama ele é resistente, mas ele é friável. Se ele não tiver apoiado como qualquer um outro material restaurador, ele vai quebrar. Então ele precisa ficar justaposto, precisa ficar contido dentro do preparo certinho, tá? E como é que a gente faz esse polimento? A gente usa óxido de zinco, com água, ou você pode usar álcool também. E precisa estar com essa superfície super lisa, como eu falei, porque isso dá resistência
a restauração, a compressão e evita e a corrosão às fraturas marginais do amálgama. Tá? Tudo isso você faz com que você tenha uma restauração de vida longa, tá? Mais resistente e com função. Pode passar aí. Bom, e a gente concluiu, né? Como a gente sabe, a restauração amálgama é uma restauração que precisa de uma profundidade de cavidade. Ela, apesar dela ser uma restauração de uma boa durabilidade e de custo baixo, ela vem perdendo por questão de ter resinas de boa qualidade, tecnologia na questão do adesivo. E então a gente concluiu que para utilizar essa restauração em amálgama, é preciso de uma habilidade prática e científica também, em questão de conhecer todo o material, porque ele tem muito material químico, então você tem que entender todo o processo dele. E para ter uma restauração de boa qualidade, requer sempre submeter a exames periódicos, a uma boa prática, né? E para que isso não ocorra nenhum tipo de problema pós-operatório, que foi esses problemas que a gente viu anteriormente. É isso. Oi, galerinha, é isso aí. Bom, galera, muito bom, muito bom. Natália tá aí? Tô aqui. Quer tomar café? Oi? Vai tomar café ou não? Não. O Robert trouxe para mim, ó, Justo. chazinho. Galerinha, é o seguinte, eu gostei do trabalho de vocês. Muito bom, né? Vocês falavam muito bem também. Confesso que no começo, até a Márcia, eu achei que você estava um pouco enrolado ali, tipo, confuso ainda um pouco com o conteúdo, mas eles acabaram desenvolvendo bem. Até um pouco de nervosismo mesmo, né? Então, assim, Bianca explicou muito bem a parte da expansão tardia, Bianca, parabéns, gostei da sua explicação, foi bem, bem elucidativa, né? Porque no começo, Márcia, estava falando de microinfiltração e tinha uma imagem com o dente completamente fraturado. Fraturada. Uma fratura envolvendo o braço do dente. E ali não era um caso de microinfiltração. Até poderia ser uma microinfiltração prévia. Mas, assim, pelo jeito que você estava falando, parecia que a microinfiltração iria provocar um inchaço na restauração, o que não é isso que acontece. A microinfiltração é uma pequena infiltração que acontece no espaço entre o dente e a restauração. Então, se você não tiver uma adaptação muito bem feita, como até você falou, às vezes a amálgama tem essa dificuldade. Então, se você não tiver uma adaptação muito bem feita, pode entrar saliva, pode entrar bactéria e todos os processos que podem ser ocasionados por causa disso. Consequentemente, a cárie secundária. Então, uma cárie secundária, assim como uma cárie primária, digamos assim, pode causar uma sensibilidade a esse paciente. No caso, seria uma sensibilidade pós-operatória, porque o paciente já tem uma restauração. Então, a microinfiltração entraria nesse ponto. E, claro, se você também, dependendo de onde está essa microinfiltração, digamos, bem lá na base dessa restauração, uma restauração classe 2, que pega proximal, e a infiltração vem lá na cervical e vai corroendo, digamos assim, a lesão cariosa, vai desmineralizando aquele soalho, aquela região que apoia essa restauração pode chegar no momento de ficar sem apoio e vir a fraturar. Mas é uma situação, digamos assim, muito específica. O que aparecia naquela foto parecia um trauma mesmo mecânico. Ainda mais que é uma restauração bem extensa, né? Tava bem rachadinha. Não? E esses traumas mecânicos também, eles não acontecem... Dificilmente acontece por causa de uma porrada, de uma mastigação forte que fraturou, mas uma mastigação constante, um trauma crônico, de baixa intensidade, porém de alta frequência e de longa duração até o ponto do dente fraturado. Saquei. Eu vou mostrar também, gente, vou compartilhar minha tela rapidinho, porque, quando vocês falavam, eu passei ontem essa foto para a Ana Cláudia, que é a orientada aí da Natália, sobre dente gretado. Eu ia lembrar disso, desse caso que a gente teve.
Exatamente. Vocês estão conseguindo ver aí a imagem? Sim. Beleza. Vou aproximar um pouquinho. Olha o tamanho, olha a extensão dessa cavidade. Só tem essa foto durante, né? É uma cavidade bem extensa que a paciente tinha uma extração de amálgama muito extensa e ela sentia dor. E aí, clinicamente, a gente não via microinfiltração, não via lesão cariosa secundária, a gente não via lesão periapical na radiografia, não via nada nesse sentido. Só que como a cavidade era muito extensa, a gente decidiu abrir a cavidade e aí a gente conseguiu visualizar na fotografia, nessa região aqui, ó, uma trinca que está chegando desde lá da crista marginal, caminhando em direção à polpa. Então essa foi a causa da dor da paciente que foi encaminhada para a endodontia para tratar esse canal, porque não tinha como. Não é fácil diagnosticar. É difícil. Eu lembro que o Fábio teve um trabalho, assim. Esse foi o dia depois já de ter colocado o ionômero, não foi? Você já tinha botado o ionômero para ver. Não foi? Isso, exatamente isso. Aí depois, quando tirou o ionômero para ver, porque a dor dela continuou, não foi? Foi. É difícil. E assim, a gente também tem a câmera com macro, não sei o quê, e aí conseguiu ver a fratura, mas clinicamente é difícil. Só se tiver uma lupa, lupa igual a do Monerá. E essa foto ela ainda tem uma certa edição, ela tem um tratamento para ficar mais evidente a trinca. Porque mesmo na foto crua, quando a gente olhava na máquina e no visorzinho, a gente não observava muito bem, difícil. Era difícil. Porque é uma trinca, né? Não é uma fratura, assim. É uma trinca, é uma linhazinha muito realmente difícil de ver, mas a gente tem que ficar muito atento, né? Aí como o Fábio viu que já tinha essa na crista marginal que já está pigmentado, aí isso foi guiando, né, o caminho dessa trinca para ver até onde ia dar. Exatamente. E como a gente já tem esse conhecimento prévio das possíveis causas de dor por causa da restauração de amálgama, foi justamente esse conhecimento que vocês passaram hoje foi aplicado nesse caso clínico para poder ser elucidado, senão a gente não ia entender. Porque às vezes a gente fica, né? Não tô vendo nada, gente. Como que a paciente está sentindo tanta dor? Mas ela tá sentindo, porque tem alguma coisa, né? E aí tem que correr atrás. Outro comentário aqui em relação ao trabalho. Patrícia, teve um momento que você falou de condutividade térmica e condutividade elétrica do amálgama, que é verdade, é um material metálico, consequentemente ele é um condutor. E aí, você falou que muitas vezes é utilizado o hidróxido de cálcio como isolante. Sim, o hidróxido de cálcio ele é isolante, só que ele não pode ser utilizado de forma única antes do amálgama. Porque vocês lembram que lá na dentística, no laboratório, quando vocês fizeram amálgama, vocês tinham um preparo cavitário e vocês condensavam o material ali dentro dessa cavidade. E nesse momento que você condensa o amálgama em cima de um hidróxido de cálcio, que é um material frágil, eu digo assim, de baixa resistência mecânica, baixa resistência à compressão mesmo, ele fratura por completo, ele vai se dissolvendo. Então, nessas situações, você pode até botar um hidróxido de cálcio, mas você tem que cobrir com o ionômero de vidro. Ou, se você não precisar botar o hidróxido de cálcio, você pode fazer só essa proteção térmica e elétrica só com o ionômero de vidro, tá? É mais indicado. É isso que o Fábio falou, ele fratura, então a gente, né, desde o começo ensina isso para vocês, que é uma gotinha pequenininha de hidróxido de cálcio exatamente onde a gente acha que a cavidade está muito profunda, próximo da polpa ou em cima para um tratamento expectante, alguma coisa assim, mas até é bom que ele é isolante, então ele vai ajudar, mas assim, se você quer forrar mesmo a cavidade inteira, seria o ionômero, hoje em dia é o de escolha. Eu poderia ter dado esse exemplo, porque foi o que veio na cabeça. É assim mesmo. Não, tranquilo, mas o Patrícia, é bom. Você falou certo, que ele é isolante. É bom você falar, porque de repente você não falasse, você ia continuar com essa dúvida. Né? Então a gente está aqui para corrigir, está aqui para levar vocês para o correto, para o melhor tratamento possível. Não diminuir ninguém, pelo contrário, a gente quer que vocês cresçam. E aí,
Uma outra situação também que nem sempre, Patrícia, também é importante até comentar, que nem sempre você vai precisar botar um isolante térmico ou elétrico, como o nome de vida, numa restauração de amálgama. Por quê? Os requisitos da restauração de amálgama, vocês vão perceber que são requisitos de, até a questão da extensão da cavidade, tem que ser uma cavidade muito restrita. Então vai ser difícil ser uma cavidade muito restrita e profunda. Porque se ela for profunda, ela vai ser extensa também. Então, se ela for extensa e profunda, já não indica mais o amálgama. Então, a indicação do amálgama é muito restrita. Então, isso é um dos outros motivos pelo qual o amálgama está sendo deixado de lado. Então, se você tiver uma cavidade rasa, digamos assim, você vai ter também uma boa espessura de dentina até chegar na polpa. O quê? E a dentina, ela é isolante térmica, é isolante elétrica também. Então, a dentina faz um pouco dessa função. E antes mesmo de você botar a sua instalação de amálgama, você bota um verniz cavitário, que também tem essa função também de ser isolante térmico e elétrico. Mas, claro, ele é muito fininho, é só um verniz, é como se fosse uma camadinha de tinta. Tem gente que bota até adesivo. Já tem literatura dizendo para botar adesivo, porque o adesivo é um pouquinho mais resistente do que o verniz cavitário, que ele também, o verniz fratura mais fácil. Então também tem literatura para isso, amálgama adesivo. Mas não influencia na retenção, né? É só para... Eu até li e eu falei que era em caso de cavidade profunda, mas é isso aí. Sim, não, mas é bom ter comentado isso, porque assim, tem na literatura, o pessoal vai falar, pô, em caso de cavidade profunda, mas você começa a pensar e assim, e ler um pouco além do que está no livro, assim, pô, é difícil fazer um caso de amálgama cavidade profunda. São casos que seriam muito específicos que você realmente não tem outra opção, entendeu? Então, mas assim, caso padrãozinho, não vai fazer. Tinha também, esse também não é nada demais, mas para polimento a gente usa borracha também. Acho que a borrachinha azul que vem no kit, ela é mais para dar brilho também. Mas isso também é uma coisinha bobeira que eu anotei. Não, mas o Márcio falou isso, falou das borrachas, falou do Não, falou para acabamento, mas e para polimento o óxido de zinco com água e álcool. Mas tudo bem, entendeu? É porque realmente o óxido de zinco até com álcool era usado para dar bastante brilho na restauração. Hoje a gente não usa muito não, a gente vai só nas borrachinhas, é só para dizer que tem essa opção. Show. Mas vocês falaram bem, gente, parabéns. Ficou completinho. Obrigada. Parabéns. Obrigado pelos toques aí. Nada, estou aqui para isso. Show. Próximo. Técnica adesiva. A Larissa vai projetar, cadê ela? Beleza. Tô aqui, peraí. É isso. Show. Gente, calma aí. Eu vou tirar meu vídeo, meu áudio. Tá conseguindo, Larissa? Quer ajuda? Não, consegui. Eu consegui. Mas espera aí que é meio difícil. Oi. Tá. Larissa. Oi. Aí você projeta o trabalho todo, tá? Fiz que vocês não estão ouvindo, gente. Projeta o trabalho todo. Como assim o trabalho todo? Porque a gente tinha falado sobre trocar a tela. Tá, entendi. Eu vou desativar aqui. Vocês podem começar a hora que vocês quiserem, tá? Bom. Se meu microfone tá ligado, se ele der alguma... O meu microfone tá ligado? Alô? Tá sim. Tá sim, Larissa. Obrigada, gente. São só vocês dois nesse, né? Beleza. Boa tarde, gente. Nosso trabalho é sobre a sensibilidade pós-operatória devido à técnica adesiva. Conforme já foi dito, né, vou repetir, a sensibilidade dentinária é uma resposta do complexo dentina-polpa aos estímulos externos. E a pós-operatória, por sua vez, é a sensibilidade que aparece após um procedimento odontológico. Muitas etapas das restaurações podem causar a sensibilidade, incluindo a técnica adesiva.
Esse daqui é uma imagem, né? Que vai ilustrar para a gente a teoria hidrodinâmica de Brandstrom. Que acontece o seguinte, esses aqui, vocês estão vendo o apontador? Sim. Tá, obrigada. Dá para ver sim. Tá. Esse daqui são os túbulos dentinários. E aqui a gente pode ver o odontoblasto e o prolongamento. E aqui as fibras nervosas, do tipo A. Então, esses túbulos, eles são repletos de um fluido. E o que acontece? Nessa teoria, acredita-se que a motilidade, o movimento desse fluido faz com que ative essas fibras nervosas e a condução de dor, da sensação de dor. Então, muitas coisas podem causar a motilidade desse fluido. Estímulos físicos, térmicos, elétricos, químicos e biológicos. Na técnica adesiva, só para a gente relembrar, a gente tem o sistema convencional e os autocondicionantes. No convencional, a gente tem de 3 passos, que é o ácido, o primer e o bond. Ou de 2 passos, que é o ácido e um que é primer mais bond. E nos autocondicionantes, a diferença é que a gente não tem o ácido sozinho. A gente tem monômeros ácidos inclusos no primer ou no total, né? Que é o de 1 passo. Então, aqui é ácido mais primer e aqui só bond. E aqui é todo mundo junto. E os universais, que eles servem para mais superfícies. Inclusive, contém silano, né? Que é para esqueci o nome. Cerâmica. Um fator muito importante do condicionamento ácido é o tempo. A gente tem que respeitar muito esse tempo, porque o que acontece? O ácido ele vai desgastar o material inorgânico do esmalte da dentina, e no caso da dentina, ele vai expor as fibras colágenas. E quando a gente fizer isso, a gente colocar o ácido aqui, deixar tempo demais, ele vai promover esse desgaste demais. E a gente vai expor fibras colágenas demais, que provavelmente a gente não vai conseguir fazer uma total cobertura, uma total... quando a gente aplicar o primer e posteriormente o adesivo, a gente não vai conseguir cobrir todas as fibras colágenas se a gente deixar tempo demais. E aí vai acontecer isso... Não, mentira. Tá em outra foto, acho que o Mikael vai mostrar mais pra frente. E logo depois que a gente faz condicionamento ácido, a gente precisa lavar e secar. Só que esse processo, ele é diferente em esmalte e em dentina. Em esmalte a gente seca completamente, mas a dentina ela tem que, após condicionada, ficar úmida, como a gente pode ver nessa foto aqui. Porque se a gente deixar seca, as fibras colágenas que são necessárias para haver essa adesão, que é onde o primer e o adesivo vão se fixar, digamos assim, elas precisam ficar eriçadas. E se a gente secar, elas vão ficar todas grudadas, colabadas. Como se fosse aquela história do macarrão. O macarrão, quando ele está úmido, ele fica soltinho. Se a gente deixar o macarrão secar, ele fica todo grudado, empapado. A mesma coisa. Sobre o primer, eu tive um pouco de dificuldade para achar isso na literatura, falando especificamente do primer, mas eu fui muito pelo que eu já ouvi em dentística, em prótese esse período. A gente aprende a aplicar o primer de forma ativa, e se você não faz essa aplicação do primer de forma ativa, você não vai ter uma boa penetração. Se você não tem uma boa penetração do primer, ou seja, a interação dele por ser uma molécula bifuncional com a matriz orgânica e com a resina sem carga, né, que é o adesivo, você vai gerar gaps que não vão ser envolvidos, que podem não ser completamente envolvidos pelo adesivo. Uma maneira da gente evitar isso é até essa aplicação ativa que os professores falam com a gente, e também a reaplicação do primer. Isso nos leva... Pode passar, Larissa. Isso nos leva também à nanoinfiltração,
que pode ser causada tanto por essa ausência da interação do adesivo com a parte orgânica, causada por uma deficiência do primer, quanto por uma contração da resina, que vai gerar também espaços, que é suficiente para romper o adesivo, gerar espaços e contribuir para a sensibilidade. Com licença, essa é a figura que eu estava falando. Você pode perceber que algumas fibras não receberam o primer e o ácido aqui também, e era disso que eu estava falando. Sobre os sistemas adesivos simplificados, a ocorrência da sensibilidade ela tem sido mais atribuída aos Total It, pois eles removem a smear layer completamente e causam uma desmineralização excessiva. Essa desmineralização ela tende a reduzir as chances da impregnação do monômero, que vão causar o movimento do fluido dentinário. Então, por ter uma técnica mais sensível, remover a smear layer e ter esse alargamento maior dos tubos dentinários devido a essa desmineralização excessiva, você vai, como eu falei, você não vai ter essa região que foi muito desmineralizada, não vai ser completamente vedada pelo adesivo. Além disso, ele remove a smear plug, que é a lama que fica na entrada do tubo dentinário, deixando o túbulo assim mais exposto, causando também desequilíbrio. E tudo isso também sobre o estresse oclusal, temperatura, estímulos doces que vão sensibilizar as terminações nervosas, né? Pode passar. Nessa imagem, a gente vê a camada híbrida que é formada pelo autocondicionante, os self-it, porque eles não removem smear plug e formam uma camada híbrida até 10 vezes mais delgada e que se apresentou também mais duradoura e mais efetiva. Nos autocondicionantes, você tem um condicionamento através de monômeros que são menos nocivos, que são mais fracos e que não removem a smear plug, permitindo a criação dessa camada híbrida. Um ponto fraco dele pode ser a baixa ação dele no esmalte, mas também já é estabelecido a fazer um condicionamento do esmalte com ácido fosfórico e só o da dentina com esse ácido mais fraco. E aí, isso é o que eu acabei de dizer também. E as referências. É isso, obrigada. Boa, galera. Isso aí. Arrasando. Esse assunto, parabéns pelo trabalho, galera. Sim, esse assunto de sensibilidade na técnica adesiva é difícil. É difícil, né? É bem complicado. São assuntos muito microbiológicos, assim. Muito microscópio. Você não enxerga, é mais difícil de... Tudo que então, você não enxerga, E é difícil, principalmente, ter o controle disso tudo, né? Ter o controle do tempo, da forma, vocês falaram aí da aplicação ativa do primer, né? É tanto passo, né? Exatamente. Porque, assim, tem que aplicar ativamente. O que é aplicar ativamente? Esfregar. Porque, na verdade, o primer tem uma função de afastar aquela água que estava sustentando as fibras colágenas depois do condicionamento ácido para permitir que o primer ocupe o espaço dessa água, né? Só que aí você pode ter primer com álcool, pode ter primer com água ou com acetona, e se você esfregar mais ou menos, pode evaporar mais rápido esse solvente, então não tem essa função toda. Então, assim, é difícil ter esse controle, né? Então, assim, nesse momento que a gente agradece Santa Polônia por não dar tanto problema, porque a chance de dar problema é grande. Você vai fazer algum comentário mais? Não, só isso não. Mesmo. Não, só... Não, eu achei realmente que vocês falaram bem, tá? Entraram na parte de nanoinfiltração, que é difícil, às vezes, de estudar isso. Mas tem uma partezinha que vocês falaram dos sistemas simplificados.
e que o problema era o total wet, que é o condicionamento ácido total. Mas, na verdade, o ácido é um problema no sistema simplificado ou não, né? É um problema do convencional, tá? Não só porque simplificado, que eles falam, é quando você junta adesivo com primer. Isso caracteriza um sistema adesivo simplificado. Ou seja, convencional de 2 passos. É simplificado, porque junta primer com adesivo, com bond. Um passo é simplificado, porque junta o primer com bond, tá? E aí o total et é ácido separado. O self-et, ácido junto do primer. É muita classificação. Mas, enfim, um problema grande dos simplificados, que talvez tenha sido uma coisinha que pode ter faltado, mas que realmente é uma coisa aprofundada também. Então, mas um dos questionamentos dos simplificados é que, assim, eles surgiram, acabou que o valor é mais barato desses produtos, eles são mais fáceis de usar, então se usa muito. Mas, quando você pensa no primer junto do adesivo, você pensa que tem monômeros hidrofílicos no meio dessa camada. Isso torna essa camada adesiva permeável. Essa é uma questão dos adesivos simplificados, importante. Porque você quer uma camada que sele, que deixe bem selada a dentina, para que o fluido tissular não passe e não interfira na adesão da sua restauração. A camada de adesivo, quando o primer está junto do adesivo, ela não é hidrofóbica, ela é permeável. Então, a água do fluido vai passando e aquela restauração que está ali em cima, assim, longo prazo, tem mais chance de infiltrar, de se soltar, né, de ter o descolamento. Então, a questão dos simplificados, inclusive o universal, é essa. Mas vocês falaram bem ali, a questão do ser total et, da mineralização, falaram até de aplicar condicionamento seletivo em esmalte, achei muito bom, porque realmente o autocondicionante de 2 passos é um padrão maravilhoso, ainda mais o de 2 passos, né? Só que ele não é bom em esmalte, então isso foi muito bem falado. O que a Natália falou é chamado de incompatibilidade química, de você, quando você une o primer e o adesivo no mesmo frasco, é quimicamente incompatível fazer uma camada híbrida eficiente, né? Mas, assim, ela é muito utilizada, apesar dessa dificuldade, porque, assim, de certa forma, clinicamente, funciona. Assim, a gente tem, teoricamente, esses problemas, a gente sabe que acontece, a gente olha no microscópio que tem esse problema, que dá infiltração por dentro da camada híbrida, só que as instalações não caem por isso, sabe? É uma coisa mais de longevidade, mas isso sim, ele é muito longe, às vezes. E aí, quando você entra na longevidade da resina também, você tem outros fatores que impedem ela ser tão longínqua, como o próprio desgaste mecânico que ela sofre, como a pigmentação mais acentuada do que o próprio dente que ela sofre. Então, e até o próprio fato que quando você faz uma restauração e ela só vai vir a falhar daqui a 3 anos, de repente, 4 anos, o dentista não vai se lembrar que falhou porque usou aquele adesivo lá 3 anos atrás. Então, ele nem vai pensar que aquilo foi culpa do adesivo também, sabe? Então, ele vai continuar comprando mais barato. Digamos assim, está dentro do aceitável no mercado, né? Então, as pessoas sabem, a resina realmente não dura para sempre. Por quê? Por N motivos. Inclusive, esse é um dos problemas que a Natália falou, dessa adesão. Os adesivos tops, assim, por exemplo, autocondicionante top, deve estar custando, acho que uns R$400. Aí você compara com um adesivo single bond da 3M, que tem bons resultados e que é convencional de 2 passos, ou seja, é simplificado, e custa R$80, mas é da 3M, é super uma marca boa, e os estudos mostram bons resultados, aí acaba que você vai optar pelo que tiver um custo melhor para você. Mas eu acho importante ter, mesmo que seja um universal, um adesivo que seja autocondicionante
no consultório para tratar de algumas situações de cavidades um pouco mais profundas, né? A adesão à dentina é melhor, então tem umas questões. Mas aí pode ser um universal, por exemplo, que é muito usado. Só ver uma marca boa que você possa confiar, né? Mas muito bom, gente. Adoro adesão, então. Gostei muito do trabalho. Bom mesmo. Obrigada. Bom. Next. Ô, Micael. Diz. Você se sentiu humilhado por nós ou não? Você sonhou com Vou isso? chorar um pouco, mas nada demais também. Vou chorar só um pouquinho de... Para com isso, cara. Beleza, vamos lá. Quem que é o próximo agora? Thaís e O Isabela. próximo sou eu. É o professor Delano. Eu Professor vou falar sobre Delano vai... Bookfill. Bookfill? Cara, Delano. Padrão ouro. Temos quantas apresentações já, gente? Foram 3, só falta uma. Só falta a nossa agora. Eu vim trazer um pouquinho de sangue aqui para os seminários aqui. Tá muito resinado esse Mas negócio. tinha alguma coisa que você falou que... a peça reta, uso intraoral da peça reta. Delano, Oi. eu aprendi com você aqui na fase essa técnica de usar a peça reta para cirurgia de dentes inclusos. E aí eu só fiquei numa dúvida, se com a peça reta a gente faz a osteossecção ou a odontosecção, ou os dois? Os dois, Fabinho. Tranquilamente. Só tem o único problema, né, da peça reta é que, para a odontosecção especialmente, na baixa, no motor, né, no compressor, fica um torque pequeno, entendeu? Então, dificilmente você consegue cortar o dente, né? Seccionar o dente no compressor. Então, para isso, tem que ter um motor elétrico. O ideal é que tenha um motor elétrico, aí você consegue dar o giro que você quiser, né? Você comanda isso, entendeu? Entendi. Mas, assim, o osso dá para tirar tranquilo, dá para fazer osteotomia folgado, né? Acoplado a baixa rotação, mas pro dente vai sofrer um pouquinho, entendeu? Se não tiver jeito, aí é melhor com a alta. Essa era a dúvida mesmo. Pô, Delano, perfeito. Valeu. Tá dando ouro, né? Vamos lá agora. Valeu. Isabela. Podem ir, meninas. Thaís, Isabela. Vou desativar aqui meu som, meu vídeo. Até mais. Podem começar quando quiserem. Espera aí, gente, que eu fiquei sem microfone. Tá uma obra infernal aqui do lado, então pode ser que atrapalhe um pouco, vocês me avisam. Agora voltou. Se não ficar claro o som, é menos meio ponto. Espera aí que eu vou dar uma marretada em alguém. Já chegou com o pé na porta, Delano. Isabela, pode fazer as honras. Tá bom. Boa tarde, gente. O nosso tema, então, ficou como sensibilidade pós-operatória com relação à resina composta. Pode passar. A resina composta, ela é uma opção restauradora muito utilizada, considerando principalmente a estética. Porém, ela é suscetível a inúmeros inconvenientes, como, por exemplo, a sensibilidade pós-operatória, que é o que a gente vai falar, o desgaste, infiltração e também contração de polimerização. Quando um paciente chega no nosso consultório, Thaís, volta. Quando um paciente chega no nosso consultório, é importante que o dentista saiba diferenciar se a sensibilidade que ele está dizendo, que está sentindo, né, é uma sensibilidade pós-operatória ou uma hipersensibilidade dentinária. O dentista consegue diferenciar essas duas a partir do momento que ele faz uma anamnese bem feita, tem o diagnóstico da condição pulpar por radiografia, teste de percussão, teste de vitalidade pulpar e também avaliando o dente, vendo se existe alguma trinca. Pode passar. Gente, antes de eu falar, vocês estão escutando muito barulho? Muito não. Estou escutando sim. Não, Tá acho dando que pra escutar? vai dar para escutar, Tá sim. bem bom. Então tá ótimo. Bem, Thaís. Então, voltando. Quando a gente pensa nas restaurações em resina, a gente deve considerar a contração de polimerização no momento em que a gente faz a inserção do material na cavidade. Se a gente fizer, por exemplo, um incremento único, ao sofrer essa contração, o material
pode causar uma deflexão das cúspides e até uma microinfiltração nas bordas marginais da restauração. E isso vai gerar uma dor, uma sensibilidade e pode gerar também, mais para frente, uma cárie secundária. Para evitar essas consequências, foi desenvolvida a técnica incremental, que consiste em colocar na cavidade pequenos fragmentos, né, do material de até 2 milímetros, sem que eles estejam aderidos em paredes opostas. Isso já é suficiente para ajudar a reduzir essa contração e evitar uma dor, uma sensibilidade pós-operatória. Eles são fotopolimerizados individualmente, desculpa, esqueci de falar. Outro fator que é atenuado com essa técnica é o fator C, que é o fator de configuração cavitária. O fator C está relacionado a razão, na verdade, entre as áreas de superfície aderidas e não aderidas do material. Se a resina vai estar em contato com 3, 4 paredes ou em menos, né? O indicado é que ela esteja em contato com apenas 2 paredes. Porque quando acontecer a contração, essa força de contração vai ser dissipada pela borda livre, né? No caso, não aderida em nenhuma parede do material. E isso vai evitar que o paciente perceba essa força de contração no dente e tenha algum tipo de incômodo futuro. Aí aqui tem, vocês estão vendo a setinha? Aqui mostra mais ou menos como a gente tem que colocar a resina. Sempre em duas paredes, em 2 superfícies apenas. Aqui o primeiro incremento, o segundo incremento em apenas uma parede e na superfície do primeiro, e assim sucessivamente até cobrir toda a cavidade. Outro ponto também que pode causar algum tipo de problema, né, na restauração é a umidade encontrada na cavidade oral. Quando essa umidade ela é derivada ou dos tubos dentinários ou então da secagem correta da superfície, ela pode atrapalhar a ação mesmo dos sistemas adesivos e aí causa uma adesão ruim da resina e isso favorece o aparecimento de microinfiltrações também, podendo gerar dor, incômodo e também as cáries secundárias. Eu desliguei o microfone, esqueci de ligar de novo. A etapa de fotoativação, ela também pode gerar sensibilidade pós-operatória. Não existe um fotopolimerizador ideal, porém a gente tem que ver algumas características que podem influenciar posteriormente, nessa sensibilidade. O fotopolimerizador ele tem que ter uma intensidade de 400 nanowatts por centímetro quadrado, isso para fotopolimerizar 2 milímetros de incremento de resina. A luz LED é a mais recomendada, apesar de ainda alguns dentistas utilizar a luz halógena. Porém, a luz halógena ela gera muito calor e faz com que o dentista tenha que procurar ainda incrementar um ventilador. Além disso, ela pode gerar danificação do filtro e ela exige frequente troca de lâmpada. O LED, por sua vez, ele tem algumas vantagens. Por exemplo, ele não gera alteração térmica, ele não gera alteração térmica nem no dente, nem na resina. Ele não tem uma maior seletividade de luz, tem maior tempo de vida útil e menor consumo de energia. Com relação à luz, o LED, o comprimento de onda que ele emite é de 425 a 475 nanômetros. Não sei se é nanômetros, Nanômetros, eu acho. Nanômetros, isso. Isso coincide com o ápice de absorção da canforoquinona, que é um fotoiniciador muito frequente em materiais resinosos. Bom, como que acontece a polimerização? A polimerização acontece a partir do momento que o feixe de luz, então emitido, ele consegue ser absorvido pelo material. Quando isso não é feito na quantidade adequada, há uma subpolimerização. Isso pode gerar, consequentemente, um aumento da contração de polimerização e gerar uma sensibilidade pós-operatória. Da mesma forma que uma fotopolimerização incorreta, ou seja, o dentista fotopolimerizar um tempo
em tempo errado, por exemplo, pode gerar sensibilidade. Outra coisa que a fotoativação pode influenciar é quando a polimerização, quando ela não é controlada, ela pode gerar microespaços na margem da restauração e isso resultar em microinfiltração. Pode passar, Thaís. Bom, o ajuste oclusal é uma etapa que deve ser feita antes do início da restauração e depois do término da restauração, marcando com papel carbono. Quando esse ajuste não é feito, a gente pode ter um contato prematuro ou uma interferência oclusal. Quando há esse contato prematuro, vai haver uma sobrecarga na função mastigatória e isso vai gerar uma contração, uma compressão do ligamento periodontal, provocando, então, uma inflamação do periápice e, consequentemente, gerando uma sensibilidade pós-inflamatória, pós-operatória. Como que a gente evita isso? É só o dentista realmente fazer esse ajuste depois que ele terminar de fazer a restauração. A gente leu no artigo também que muitas vezes esse ajuste é feito com a própria força de mastigação. Com o tempo, a pessoa desgasta aquele contato prematuro, só que não seria o ideal, né? Pode passar, Thaís. Para finalizar, o acabamento e o polimento, ele deve ser feito sempre de 24 horas a 48 horas depois. E nessa etapa, pode gerar sensibilidade, por exemplo, por causa da vibração e do calor desses materiais que a gente utiliza. Isso pode gerar micro trincas na restauração e, consequentemente, gerar uma lesão na polpa, gerando a sensibilidade pós-operatória. Como que a gente faz para evitar isso? Também é só o dentista realizar essa etapa com mais cuidado para evitar, sabendo que tem essa consequência, que pode ter essa consequência. Pode passar. Então, a gente chegou à conclusão de que a resina é um material que tem a possibilidade de promover essa sensibilidade pós-operatória. Mas isso só ocorre se as etapas não forem feitas de forma correta, ou se o material não estiver em condições adequadas de uso, ou ainda pela falta de conhecimento e domínio da técnica pelo operador. Então, cabe ao cirurgião dentista ter esse cuidado de fazer o procedimento completo, com atenção, se prendendo mesmo aos pequenos detalhes, porque são eles que fazem a diferença no final, e estar disposto a solucionar as dificuldades que o paciente tenha e escutar do paciente, né, como a Isabela falou do ajuste oclusal. Se o paciente falar que a restauração está incomodando, está alta, isso tem que ser resolvido no consultório, não tem que mandar o paciente para casa e resolver isso daqui a 15 dias, né, ele se acostumar com isso. Então, esses foram os pontos que a gente pôde perceber que são as principais causas da sensibilidade pós-operatória. As nossas referências, e é isso. Muito bom. Bom, galerinha. Muito bom. Gostei Gente, bastante. eu fiquei muito nervosa, porque os homens começaram a bater na hora que eu comecei a falar. Mas não atrapalhou, não. Nossa, eu tava muito desesperada. O pior foi eu que tô aqui olhando o slide, tô chegando no WhatsApp e na minha cara me atrapalhando a olhar o slide. Thaís, o fone abafa muita coisa. Por isso até que eu uso, porque às vezes o Hobbit está em reunião também. Ai, que bom, fiquei preocupada. Fone abafa. Beleza. Galerinha, vou começar meus comentários. Muito bom o trabalho, gostei, vocês falaram bem. Muitas coisas bem relevantes, bem importantes, né? Acho que foi a Isabela que comentou, mostrou a técnica incremental, foi a Thaís. A técnica incremental que você mostrou é a técnica mais utilizada, porém não é a única. Você mostrou a técnica incremental oblíqua, que você vai fazendo deitadinho, assim, como se fossem triângulos, né? É a técnica mais utilizada, ela é super aceita, perfeita, mas a gente também pode fazer em camadas. Que, assim, a técnica, ela vai tentar minimizar os efeitos da contração de polimerização. E a contração... Tensão, exatamente. A tensão gerada pela contração de polimerização. Se você tem um volume muito grande de resina, você tem uma contração muito grande, porque é proporcional. Consequentemente, muita tensão.
Você tem um volume pequenininho de resina, você tem uma contração menor, consequentemente uma tensão menor. Então, mesmo se você faz essa união de paredes opostas, mas o seu volume de resina for muito pequeno, de repente a tensão é tão baixa que não chega a ser um problema. De qualquer forma, essa técnica oblíqua, você ainda previne isso também, tá? Então, a técnica oblíqua ela é mais eficiente do que a técnica em camadas, mas a técnica em camadas é uma possibilidade. Muitas vezes a gente executa de certa forma, ou, digamos assim, começa com camada, depois vai para oblíqua. Também pode ser feito dessa maneira. É verdade. Outra informação é a questão do LED não gerar calor. Isso eu lembro muito lá do professor lá no mestrado comentando isso. É uma informação um pouco mais antiga. E quando os dispositivos de LED chegaram no mercado, eles tinham uma intensidade baixa. Consequentemente, eles geravam menos calor. Os LEDs mais atuais já têm intensidades bem mais altas. E aí, consequentemente, esses LEDs já geram calor também. Tá? Vocês falaram de 400, não foi? Mas 400 é o mínimo. É o mínimo, não é o que existe hoje em dia é bem mais alto. Acho que o mínimo que você encontra, sei lá, deve ser 800. Exatamente. Acho que abaixo de 800 é difícil se encontrar. Então, tem 600. Tem então, de, assim, tem de 2.000, de 4.000, sei lá. Não é de muito 4.000 o Radi Plus que o Rudá tem? Ou é 2.000? Não chega isso tudo não, mas Depois enfim. eu vou procurar. Consequentemente, gera calor, tá? Gostei muito do que vocês falaram sobre ajuste oclusal. Eu até ia falar isso na apresentação de amálgama. É porque o ajuste oclusal, como a Thaís falou, cara, tem que ser feito no momento. Não é mandar o paciente para casa, achar que ele vai se adaptar, porque às vezes não acontece isso. Numa restauração de resina, por ser um material menos rígido, tudo bem, pode acontecer uma adaptação, um certo desgaste na restauração. No amálgama não acontece, o amálgama não vai desgastar em uma semana a ponto de corrigir aquele sobrecontorno, aquela anatomia errada que você fez. Então, assim, o dentista tem que conhecer bem a oclusão. A gente fez aqueles experimentos, né, lá na clínica antes de começar, né, a quarentena, em que a gente ia começar realmente a atividade clínica. A gente fez uma coisa avaliando a oclusão e se viu como realmente importante qualquer ajuste oclusal, mesmo na restauração classe 1, somente uma oclusal é importante fazer esse ajuste, né? Então, importante vocês falaram isso. Agora, eu só senti um pouquinho na falta seguinte. Vocês falaram que o acabamento e polimento deve ser feito de forma cuidadosa. Mas aí era justamente a função de vocês falar qual é essa forma cuidadosa. Vocês leram alguma coisa sobre isso? Não. Todas as coisas que eu achei, porque eu pelo menos não tinha acesso a livro, né? Uhum. Aí o que eu achei, a gente achou basicamente foi artigo e TCC. Sim. Então eles só falavam isso, que para evitar a sensibilidade seria fazer de uma forma mais cuidadosa para prevenir os danos. Basicamente era isso. Eu encontrei eles falando apenas do cuidado na hora de usar as brocas, né? Para não ter um aquecimento do material e de força, mas foi basicamente isso. É isso. Mas é isso. E a refrigeração, né? Uhum, é o isso. mesmo que as meninas falaram no começo. Exatamente. Aquele movimento intermitente também, né? Tipo, você pincelando. Isso tudo para você gerar menos calor. Esse é o principal sacada. E vou aproveitar e dar uma dica também, assim, aqui na graduação, apresentação de trabalho, assim, vocês primeiro têm que ter a noção, e todo mundo tem, que a gente não sabe tudo, né? Então, a gente tem muita dúvida também. A gente também, professor, a gente estuda e vê que não sabe nada. Então, se achar alguma coisa e tiver dúvida e tiver uma certa insegurança e não deu tempo de consultar o professor antes, eu acho até legal você chegar e falar com o professor durante a apresentação mesmo. A gente pesquisou isso, mas a gente não entendeu muito bem como é que seria essa forma, a gente ficou com uma dúvida nesse aspecto. Enfim, já demonstrar dúvida antes de deixar o espaço para o professor questionar soa muito melhor, entendeu? Soa mais eficiente. Então, assim, só uma orientação também futura. Pode ver antes também, né, da apresentação. A gente está aí às vezes não consigo falar antes, enfim. Na hora também Na hora pode falar, porque acho até mais elegante. Eu queria só frisar a questão da contração,
que você não tem como diminuir a contração da resina. Sabe, na verdade tem. Sabe como que você reduz a contração da resina? Fazendo resinas com baixa contração, que é o exemplo da Bookfill. Ela é uma resina de baixa contração, mas você não tem como pegar um material convencional, uma resina que tem, sei lá, certa taxa de contração lá, e reduzir a contração. O que você reduz é a tensão, tá? Isso não pode ficar confuso. Você diminui a tensão provocada pela contração, que é exatamente o que o Fabinho falou. Tem uma massa desse tamanho. Óbvio que quando contrair vai fazer muito mais diferença do que se for fininha. E aí a questão de incremento de 2 milímetros para a luz conseguir atravessar e também você também manter o material mais numa quantidade menor, que aí vai ser a tensão de contração é menor. Tensão em paredes opostas. Paredes opostas, né? A força gerada, se eu tiver grudado aqui nas duas paredes, é uma. Se eu tiver grudado aqui em duas paredes dessa forma, é outra. Então, é só para... Não, eu realmente notei aqui que era da tensão de contração, mas na hora eu percebi na hora que eu falei não saiu. errado. Não tem problema não, mas é só para frisar para todo mundo, né? Porque o trabalho é importante para todo mundo que está aqui, para o conhecimento de todo mundo. E tendo que apresentar para o pessoal fazendo obra do lado é difícil. É na pressão psicológica. A questão da subpolimerização também, quando você não polimeriza o suficiente, você tem a formação de muitos monômeros livres, né? Porque a gente já estudou isso, a gente tem os monômeros todos separados, eles se juntam e formam um grande polímero. Esse grande polímero é muito mais estável, ele não vai migrar, né? Mesmo porque ele não vai ter um tamanho que vai permitir que entre ali nos túbulos dentinários. Mas um monômero livre sozinho que não polimerizou, ele tem uma maior facilidade de migrar, né? Então estaria mais relacionado a isso também. Deixa eu ver. A questão dos fotoativadores também, né? A gente falou, né? Os fotos hoje em dia têm uma potência muito mais alta. Então, eles acabam fotoativando mais rápido também. Só que uma fotoativação mais rápida gera uma tensão de contração maior também, né? E aí hoje os fotos, mesmo que tem grande intensidade, eles vêm com uma programação. E eu acho que até o da faculdade ele vem com essa programação, para que no começo a luz seja um pouco mais fraca, né? A intensidade dele seja mais fraca. E aí ele começa bem fraquinho para começar a polimerizar a resina de uma forma mais lenta, para que ela consiga se moldar, para depois aumentar essa intensidade para garantir a polimerização total da resina. Então, vocês vão reparar isso também no fotoativador quando vocês forem trabalhar, que a luz começa mais fraca e depois intensifica, se você programar ele para isso, né? E existem alguns tipos de programações. Tem um que a luz fica piscando também, que já aconteceu na faculdade o aluno fala, eu não sei porquê, mas está piscando, e a gente viu a configuração. Então, existem muitas configurações que são maneiras de tentar diminuir essa tensão de contração pelo fotoativador também. Iniciando a polimerização com a intensidade mais fraca, que isso permite que o material ainda se molde, então se ele contrair daqui, ele vai se moldando e se readaptando na cavidade e depois intensificar essa potência. Acho que foi isso mesmo. Vocês têm alguma dúvida, gente, de algum trabalho, alguma coisa que ficou faltando? Querem rever alguma parte? Silêncio. Silêncio total. Não tem nada, não. Não? Beleza. Eu tô pensando também, acho que não tem, não. Foi? Mas aí, se vocês também lembrarem de alguma coisa, quiserem comentar depois, a gente vai ainda se reunir, né? Daí vocês podem trazer as perguntas de vocês ou perguntar lá no Moodle. Exatamente. Certo? Eu vou desligar a gravação aqui, então.